Dr. Ricardo, Ana Paula Santos pergunta: beber e fumar na juventude refletem principalmente na vida adulta e na qualidade da velhice. Como beber socialmente pode afetar a forma como o meu organismo funciona e me prejudicar no futuro? O beber não é tão prejudicial quanto o fumar. O fumar é realmente muito prejudicial. As mulheres que fumam normalmente entram na menopausa mais precocemente, elas têm a menopausa mais cedo e com isso sofrem as deficiências hormonais mais cedo e têm mais problemas. O beber socialmente, e aí o conceito de beber socialmente varia muito de pessoa para pessoa, evidentemente. Eu sempre pergunto para os meus clientes, se a sua vida social for muito intensa, beber socialmente pode ser um problema. Mas, de um modo geral, beber socialmente não cria problemas. Inclusive, atualmente existe até uma tendência a se admitir que pequenas quantidades, principalmente de vinho e vinho tinto, podem ser até benéficas do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista de prevenir doenças, principalmente doenças cardiovasculares. De modo que beber em pequena quantidade, aparentemente não há nenhum problema e pode ser até benéfico. Doutor Luiz, outras questões, como por exemplo, uma certa depressão, porque a pessoa sabe que já chegou ou já passou da metade da vida, ou seja, o tempo que ela tem pela frente já é mais curto do que ela já viveu, pode interferir, e também aqueles pequenos esquecimentos, né? A pessoa chega lá no quarto, o que eu vim fazer aqui? Quer dizer, isso tudo passa a incomodar de uma maneira que a pessoa sinta essa crise da meia-idade. O que ela pode fazer para não viver assim, nessa angústia? Bom, esse medo que todo mundo tem, né? Esqueci, e aí tô tendo, já faz o diagnóstico de Alzheimer no primeiro engano, né? Muitas vezes está relacionado à atenção, à exigência, à performance, que a pessoa precisa fazer mais e mais e mais, esquece mesmo, né? Então, tem lá o corpo da pessoa tem um tanto que ela pode produzir. E essas pessoas, de alguma forma, elas vão usar as condições que elas podem usar para conquistar, para desenvolver, é muito importante que a pessoa tenha uma sensação de que a vida não acabou, que ela não chegou a um ponto onde tudo que ela já sabe já está bom. Eu digo que uma pessoa que não quer mais transformação é uma pessoa que se encostou e de alguma forma ela não vai conseguir conquistar mais nada na vida. Então, uma pessoa que tem a curiosidade, tem um interesse, que gosta de estudar, experimentar, vivenciar situações e principalmente que se questiona, a gente como terapeuta faz isso o tempo todo, né? Quer dizer, ajuda as pessoas a se questionarem e atende justamente as pessoas que têm questões para resolver. E essas pessoas, em geral, são as pessoas que estão se movimentando e estão tendo essa possibilidade de se sentirem menos velhas. Elas podem estar até envelhecendo, mas elas não estão velhas. Ricardo, tem uma pergunta para o senhor aqui também, do assinante que mandou aqui para a gente no site g1.com.br/Globo News. Os tratamentos disponíveis para melhorar o desempenho sexual oferecidos pela medicina ainda são paliativos. Será que no futuro essa função poderá ser plenamente restabelecida? É a pergunta do Guaraci. O desempenho sexual, eu imagino que ele esteja se referindo principalmente ao desempenho sexual masculino. Tem uma relação realmente bastante íntima com os níveis de testosterona. Quando existe essa diminuição abaixo de níveis normais, o homem pode ter diminuição do interesse sexual. Na realidade, não modifica o desempenho sexual, a capacidade de ter uma ereção, etc. Não tem muita relação com os níveis hormonais. Tem relação muito mais com problemas circulatórios, problemas neurológicos. Por exemplo, se o indivíduo tem uma complicação, como por exemplo uma doença como diabetes, ele vai ter uma chance maior de desenvolver uma disfunção erétil e isso pode ser um problema realmente sério para ele. Atualmente os medicamentos que existem para disfunção erétil são bastante eficientes na maioria dos casos e resolvem o problema, mas realmente não curam o problema em muitos casos. O que acontece também é que muitas vezes a disfunção erétil está ligada a outras alterações do organismo. Por exemplo, um indivíduo que engorda demais, que fica com excesso de peso, mesmo que ele não fique diabético, ele pode ter mais dificuldade no desempenho sexual. E perder peso pode significar retornar ao desempenho sexual normal.
Então isso aí é muito importante também levar em consideração que desempenho sexual não é uma coisa isolada do resto do organismo do homem. O desempenho sexual faz parte da fisiologia completa do homem. Ele tem que estar bem em todos os sentidos, até emocionalmente também, evidentemente, para que ele possa ter um desempenho sexual satisfatório. Mas no momento, os medicamentos que se dispõem para melhorar a disfunção erétil e que pode chegar até em casos extremos, se for absolutamente necessário uma prótese peniana, resolvem perfeitamente o problema dessa dificuldade. Dr. Luiz, a crise da meia-idade tem relação com a menopausa ou andropausa? A pergunta é do Lauro Melo. O senhor gostaria de complementar o Dr. Ricardo também, né? Essa questão na verdade, o homem, ele tem a tendência de perder o interesse ao longo do tempo da parceira que ele tem. Então, é muito comum que ele tenha essa queixa de uma impotência, uma disfunção erétil e tenha toda a avaliação feita e nenhum comprometimento do ponto de vista endocrinológico, hormonal, e esse homem tem uma performance muito boa com outra mulher ou com outras mulheres. Então, essa situação é um drama para o homem, né? Que ele, de repente, para certos tipos de relações ele precisa utilizar essas medicações e para outras não. Para outros ele próprio está conseguindo se virar sozinho, né? E bem. Então, essa é uma questão do homem, é muito difícil, não é? Às vezes a gente psicologicamente tenta entender isso, resolver isso, mas são áreas que são muito difíceis de se atingir. O homem tem essa característica como personalidade de ser aventureiro, conquistador e procurar desafios. Então, às vezes ele se vê numa situação muito difícil. Isso causa grandes problemas na família, no casamento e na vida dele. Às vezes ele não consegue juntar a situação do quanto ele ama uma pessoa ou o quanto ele tem a possibilidade de performar sexualmente. Esse é um dos dramas muito frequentes no homem.